Bom dia. É em meio aos louvores que Deus habita, não é? É tão bom quando a gente está louvando, o coração da gente se enche de alegria, ou não é? Eu não sei você, mas eu tenho a impressão, quando eu começo a louvar a Deus, cantar como a gente estava cantando, a impressão é que a gente começa até a esquecer dos problemas, a esquecer das preocupações. Parece que a gente muda uma chavinha. A impressão que eu tenho é que quando eu começo a louvar, eu mudo uma chavinha lá dentro, né? Lá no coração, na alma. E esse Deus que tudo pode, ele começa a agir em meio ao louvor, né? Eu me lembro de um padre, inclusive, a primeira vez que ele esteve na Canção Nova, foi o padre Eduardo que levou esse padre, o padre Robert de Grandes, né? Muito conhecido, dos mais antigos da Renovação. E eu me lembro, numa das pregações do padre Robert de Grandes, que ele dizia dessa realidade do louvor. Nem me lembro qual era o contexto, mas eu me lembro dessa explicação que ele dava. Ele dizia que quanto maior o louvor, maior a intensidade de Deus em meio ao povo. Isso me marcou. Era como se o louvor fosse um termômetro, né? Posso dizer assim, para medir a ação de Deus no meio do seu povo. Quanto mais louvor, mais ação de Deus. Quanto mais o povo louva, mais abre o coração. Porque daí, como eu disse, a gente tira o foco do problema, tira o foco das preocupações e coloca o foco em Deus, que é o Deus que tudo pode. Então é claro, se a gente tira o foco do problema e coloca os olhos em Deus, Ele olha para nós, nós olhamos para Ele e Ele começa a agir na nossa vida. Então aí eu comecei a entender a força que tem o louvor na nossa vida. Esse Deus que tudo pode, esse Deus que está, esse Deus que quer nos dar a vitória sobre todo o mal, mas vencendo o mal pelo bem. Esse Deus que cumpre as suas promessas, é o mesmo Deus que quer realizar algo na nossa vida. Então, assim como você está, quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Isso, fecha os olhos um pouquinho. Pode ser que você não conheça essa canção. Eu vou cantar uma vez e nós vamos cantar juntos o refrão. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Erga os seus braços, canta comigo assim agora. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Mais uma vez, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Agora faz assim, ó, nenhum mal irá resistir. Faz o gesto, os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar. E Ele vai declarar milagres neste lugar. Braços erguidos, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Você em casa proclame conosco. Se eu orar, se eu clamar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu
eu clamar, as muralhas não resistirão. Para encerrar, proclama com toda a fé. Se eu orar, se eu clamar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Proclama sobre os seus problemas, sobre as suas muralhas. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Para encerrar, vá sentando e dizendo assim, ó: nenhum mal irá resistir. Pode ir se sentando. Irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres, milagres neste lugar. Mais uma vez, bem suave, canta. Nenhum mal irá resistir. Ao gesto assim, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Faz comigo assim, ó. Respira fundo mesmo, assim, ó. É tão bom a gente saber que nós temos um Deus que está conosco, que pode tudo e que quer realizar na nossa vida o milagre. Deus quer. É o tema dessa meditação agora. Pode parecer meio estranho ou sem sentido isso que eu vou dizer agora, mas é real. Tem muita gente que acredita que Deus não quer agir na vida dela. É estranho, né? Quem sabe essa pessoa pode ser você. Tem gente que acredita, de fato, que Deus não quer curar, Deus não quer libertar, Deus não quer dar a vitória sobre aquele mal que a pessoa está vivendo. Quem sabe até mesmo uma possessão demoníaca, um vício da cachaça, do álcool, ou um vício da droga. Essa pessoa acha que Deus não quer curá-la, que Deus não quer libertá-la, que Deus não quer restaurá-la. Tem gente que pensa assim. E sabe que tem muita gente, não é pouca gente não, que pensa assim. Muita gente que acredita que Deus não quer se aproximar dela, que acredita que Deus não quer dar a ela o melhor, que acredita que Deus não quer conceder a ela uma família. Tem gente que acha que Deus não quer conceder para ela uma família, e aí não quer casar, porque olha a experiência do pai, da mãe, ou de um tio, de uma tia, de um avô, de um amigo, não sei, e a pessoa não quer casar, porque ela acha que Deus não quer dar a ela uma família, devido à história que ela tem, aos traumas que ela viveu. Ela acredita que Deus não quer dar a ela o melhor. E essa pessoa começa a viver amargura, tristeza, e entra numa depressão, e muitas, infelizmente, chegam ao extremo de tirar a própria vida. Por quê? Porque ainda não descobriram que Deus quer. Deus quer. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus quer. Fala assim: Deus quer sim, pode ter certeza. Fala, se você achava que Ele não queria, eu estou dizendo para você, Deus quer. E quem é que está dizendo isso? Sou eu? Não, é a palavra que me dá essa garantia, é a palavra que me respalda. Eu não quero falar para você que coisas da minha cabeça, que isso vai passar. Agora, as palavras de Deus não passarão. Tudo passará, menos a palavra de Deus. E olha o que diz a palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 3. Aliás, vou pegar essa palavra, vou ler para você entender o contexto dela. Um versículo ali é muito especial e muito importante, mas para você se contextualizar no texto. Mateus capítulo 8, versículo 3. Mas o contexto da palavra vai estar um pouquinho antes aí. Pegando o versículo 1, diz assim: Tendo Jesus descido da montanha,
uma grande multidão o seguia. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Lembra dessa passagem? Linda essa passagem, não é? Mateus 8, versículo 1 e seguintes. E antes de chegar no versículo que é o coração dessa palavra, eu quero ajudar você a entender um pouquinho do contexto desse texto. Eu acho que você já ouviu falar sobre isso, mas se você não ouviu, eu faço questão de passar para você. O leproso, na época de Jesus, hoje essa doença, a lepra, conhecida, claro, como hanseníase, é a enfermidade, a lepra, tem tratamento, tem cuidado, né? Hoje as pessoas não são, pelo menos não deveriam ser, discriminadas porque tem a hanseníase ou a lepra. Até porque o tratamento já muito avançado hoje em dia, diferentemente de 2000 anos atrás, na época de Jesus. Na época de Jesus, uma pessoa leprosa, ela era excluída do convívio social. Excluída. Ela ia para onde? Para um leprosário. Um vale. Normalmente eles pegavam um vale, lá nas montanhas da Judéia, na Galiléia, tem muitos vales. Eles pegavam um vale, e aquilo se tornava o vale dos leprosos. E ali eles eram colocados. Claro, sem cuidado nenhum, porque não existia um cuidado com a lepra naquele tempo, porque realmente era uma doença em que quando a pessoa era acometida, aquela doença, a lepra, ia corroendo a pessoa, a carne, os membros, e aí então caía um dedo, caía outro dedo, os membros, né, o nariz caía, ficava um buraco apodrecido, orelha, ou seja, era uma doença terrível. E os judeus, dentro da sua realidade, da lei mosaica e da sua realidade religiosa, eles acreditavam que se a pessoa tinha contato com a lepra, ela se contaminava não só fisicamente, mas também espiritualmente. Então eles deixavam o leproso relegado à sua própria sorte num vale, e todos os leprosos estavam ali, não é? E o que aconteceu? Nesse momento da palavra, um leproso sai daquele vale. E mais, a lei mosaica dizia que o leproso ele tinha que andar com um sinete. Já viu essas vacas quando a gente vê em filme, ou uma fazenda que você já foi, que tem aquele sinetinho pendurado no pescoço, né? Bling, 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 bling. O leproso, se ele saísse daquele lugar, ele tinha que ter uma identificação, que era esse sinete, que dizia que ele era leproso, ou seja, ele tinha que se anunciar leproso, para que as pessoas, sabendo, se afastassem. Imagina a situação social dessa pessoa, totalmente marginalizada, como se não bastasse toda a questão da própria enfermidade terrível, em que a pessoa vai apodrecendo, e naquele tempo, claro, mais do que nunca, ela ia apodrecendo em vida, relegada a esse ambiente, onde todos estavam da mesma forma, e ela já não tinha mais contato, se era casada, não tinha mais contato com o esposo ou com a esposa, não tinha mais contato com os filhos, se era um jovem, já perdia o contato com a sua família, com o pai, com a mãe, ou seja, uma situação terrível. E como se não bastasse, quando saía, que era muito raro, quando saía daquele vale, tinha que se identificar como leproso, para que as pessoas então o rechaçassem em meio à sociedade. Você pode imaginar uma situação como essa? Terrível. Mas esse homem, ele se aventurou saindo daquele vale. Por quê? Porque ele tinha ouvido falar de um Deus que estava, um homem chamado Jesus, que estava no meio deles, e esse homem chamado Jesus curava. Eu imagino que quando chegou lá naquele vale dos leprosos, essa notícia que havia um homem chamado Jesus, que estava andando por aquela região, que tinha curado cego, que tinha curado coxo, que tinha ressuscitado morto, imagina, e chegou essa notícia lá no vale dos leprosos. Eu imagino o burburinho que foi naquele vale, imagina, um falando para o outro, você viu? Mas ele já não via, porque o olho já tinha sido comido pela lepra. Você ouviu? Mas a orelha já tinha caído pela lepra. Mas eles falando entre si, e gerando esperança um para o outro, esse Jesus que está conosco,
e que pode curar porque Ele já curou, nós precisamos saber se Ele quer nos curar, se Ele quer se aproximar de nós. Está entendendo? Esse burburinho começou naquele vale dos leprosos, em toda a região por onde Jesus passava. Tanto é, e tem a música do Padre Zezinho que dizia, né? Sua fama se espalhou e todos vinham ver. Lembra disso? O fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Qual era a fama que se espalhava? Do jovem pregador que tinha tanto amor. Os leprosos ouviram essa fama, ouviram falar, e essa fama chegou até eles de um jovem pregador, Jesus, que estava lá, e que tinha poder, porque eles já estavam sabendo que ele estava curando gente, eles sabiam que ele estava curando outras pessoas, então eles tinham certeza que esse homem chamado Jesus, que até então para eles não era o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, como é para nós hoje, nós temos essa convicção de fé, era um homem chamado Jesus, o Cristo ungido, que estava caminhando por aquela região e que podia curar, porque eles já tinham testemunhos de cura. Agora eles tinham uma dúvida: será que ele vai querer também curar a nós? Será que ele vai querer curar a mim, eu um leproso, apodrecido? Eles tinham consciência da condição deles. Será que eu, podre como eu estou na minha condição, Jesus vai querer olhar para mim? Será que Jesus vai querer olhar para a minha podridão e encontrar algo bom aqui em meio a essa carne apodrecida? A gente só vai saber indo até Ele. Mas aí entra no contexto que eu falei social, eles não podiam sair. Você imagina a luta desse homem ali dentro daquele vale, eu vou ou eu não vou? Eu não sei se ele quer. Eu olho para a minha indignidade, eu sinto o cheiro da minha carne apodrecida, eu acho que ele não vai ter coragem nem de chegar perto de mim, ele não vai querer me curar. Ele não vai querer nem olhar para mim. Quando ele estiver lá no meio daquelas pessoas, os seus discípulos, os seus apóstolos, e eu tentar chegar perto, ele não vai querer nem olhar para mim, porque eu sei, e a nossa lei mosaica diz que se ele se aproximar de mim, ele vai ficar impuro. Eu acho que ele não... Imagina essa luta interior daquele homem, eu fico pensando, isso comove o meu coração, porque nesse homem estamos eu e você, indignos que somos. E muitas vezes, dentro da podridão do nosso pecado, da nossa miséria humana, em nós gera essa dúvida: será que Deus quer de fato cuidar de mim? Será que Deus quer de fato olhar para a minha miséria? Será que Deus quer de fato olhar para o meu problema? Eu não sou digno. O pecado em mim já cheira mal, como aquele homem cheirava mal pela podridão da sua carne, apodrecida na lepra. Quem sabe você em casa tem esse mesmo sentimento muitas vezes quando você vai orar e quer entrar na presença de Deus, mas você vê o seu pecado, você se vê como um drogado que você é, quem sabe viciado na cocaína, viciado na cachaça, viciado no crack, viciado na prostituição. E aí você diz: quem sou eu para sair desse vale aonde eu estou e me aproximar desse Deus que eu sei que está, porque eu ouvi, que eu sei que pode, porque eu ouvi falar que Ele está curando, mas comigo, eu acho que Ele não vai querer se envolver. Você já sentiu alguma vez essa indignidade, diante de um problema que você está vivendo, e não se sentir nem digno de pedir a Deus que intervenha nessa situação? Eu já muitas vezes, muitas, não foram poucas não, muitas. Por isso que quando eu falo desse homem, o meu coração se estremece, porque eu me coloco igualzinho a ele. Mas ele rompeu uma barreira, e é isso o lindo dessa passagem. Ele rompeu uma barreira social primeiro, não, aliás antes, ele rompeu uma barreira interior. Ele estava envolvido pela lei, e essa lei mosaica, a lei que vem de Moisés. Não sei se você sabe também, mas os judeus, eles têm mais de 600 elementos na lei mosaica que eles têm que cumprir, mais de 600, e esse era um deles. Então ele estava envolvido pela cultura dessa lei. Ele teve que primeiro romper com si mesmo, romper com as suas convicções religiosas, sociais e culturais, para sair daquela condição em que ele se encontrava, do vale da lepra. É o primeiro ponto que eu quero que você também agora rompa, é aí no seu coração, é dentro de você.
É romper com essa condição social que, quem sabe, relegou você à marginalidade do seu pecado, relegou você à marginalidade da sua realidade social, econômica. É romper agora com isso que nos mata, que nos aprisiona e nos faz pensar que Deus não quer olhar para nós, nos faz pensar que Deus não quer agir em nosso favor. Olha para quem está do seu lado e fala assim: hoje você precisa romper com você mesmo. Fala, romper com os seus paradigmas, romper com as suas convicções. Pode falar, vai falando, eu vou falando, você vai repetindo. Fala, você precisa romper com as suas convicções, ainda que sejam religiosas, porque aquela convicção daquele homem era religiosa, era lei mosaica. Fala, você precisa hoje romper, quem sabe até mesmo com as suas convicções religiosas, porque às vezes a gente se aprisiona no ritualismo da nossa fé, às vezes a gente se aprisiona no ritualismo da nossa religião, e a gente não consegue ultrapassar essa barreira do ritualismo e ter uma experiência pessoal com Jesus. Ou quem sabe, essa barreira social, você se acha menos que outros, porque você não veste a roupa que aquele veste, você se acha menos, você se acha um leproso, uma leprosa na sociedade. A moçada hoje em dia, os jovens, porque não usa a calça daquele jeito que fica metade da bunda para fora com a cueca, né? Ah, porque eu não uso essa roupa, então eu sou menos. Que é isso, rapaz? Se acha um leproso no meio da tribo, lá na faculdade, na universidade, na escola, porque não usa o bonezinho enfiado no coco da cabeça, com o cabelo raspadinho, com os negocinhos assim, a sobrancelha riscada. Ah, me ajuda aí, rapaz. Se acha um leproso porque... quem sabe é a barreira social que você tem que romper hoje, porque você não trabalha naquele emprego X, que você acha que esse sim é um emprego digno, aí você se acha então relegado ao seu vale da lepra, porque você é um trabalhador que... está entendendo? Primeiro, quem sabe tem que romper com o paradigma, com as convicções religiosas, mas tem também que romper com os paradigmas e as convicções sociais. Ninguém é mais que ninguém, aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Somos todos iguais, Ele nos ama de forma igual, diferenciada, porque somos um. A gente não é uma manada de vaca, né? Deus olha para nós de forma pessoal, Ele nos ama como um filho amado, mas é o mesmo amor, derramado de forma diferente, dependendo da abertura do coração. Essa é a diferença. Eu tenho 5 filhos, 5 meninos. Aliás, eu e minha esposa, nós completamos há poucos dias atrás 25 anos de casados, graças a Deus. É um testemunho que nós damos para esse mundo, para pessoas que dizem que a família está destruída, que a instituição do matrimônio já não vale nada. É mentira diabólica, é mentira de gente mal amada, é mentira de gente frustrada no seu matrimônio. O matrimônio é a instituição, a família é a instituição mais sólida da nossa sociedade, e ninguém pode tocar nessa instituição, porque é a base da sociedade. Nós completamos 25 anos de casado, temos 5 filhos, 5 meninos. Agora, eu amo mais um filho e menos outro? Quem tem mais de um filho aí, levanta o braço. Você ama mais um filho e menos outro? Não, você ama de forma diferente, com o mesmo amor. É a mesma coisa se eu pegasse uma jarra cheia de água e pegasse um copo maior, um copo menor, um copo médio, um vasão maior, e pegar essa jarra e ir enchendo de água. Eu vou pegar a mesma jarra, com a mesma água, e vou derramar do mesmo jeito sobre todos os recipientes. O que vai acontecer? Eu vou ser injusto com algum recipiente? Não, eu vou encher à medida que ele comporta, né? Se é um copo duplo, se é um copo americano, eu vou encher à medida que o copo comporta. É a mesma água derramada na medida de cada copo. Assim é o amor com os nossos filhos. Eu amo cada um dos meus filhos com o mesmo amor, mas esse amor ele é derramado no coração, e o coração ele recebe dentro da sua própria medida e possibilidade. Deus nos ama. Imagina, Jesus já disse isso no Evangelho: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará aquilo que vos pedirem. Então, quer dizer, se eu que sou mau, sei amar os meus filhos dessa forma, claro, sei aprendendo dia a dia, porque nenhum pai nasce feito, né? A gente vai aprendendo. Eu tenho 25 anos que eu sou pai e não aprendi tudo, estou aprendendo dia a dia. Muito mais o Pai do céu, Ele derrama no nosso coração o amor que cabe, mas é o mesmo amor para cada um de nós.
Então você não é menos que ninguém, eu não sou mais que ninguém, eu não sou menos que ninguém. Aos olhos do Pai somos todos filhos amados, e nós não podemos permitir que um paradigma, uma convicção social ou religiosa nos tire a graça de nos aproximarmos de Jesus como aquele leproso, tendo a certeza de que de fato Ele quer. E aí segue a palavra. Repetindo, Mateus 8, versículo 1 e seguintes. Nós paramos ali, no versículo 2. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Veja o que Jesus fez. Jesus se aproximou e Jesus o tocou. As duas coisas que para aquela realidade social, cultural e religiosa era uma insanidade alguém fazer. Jesus não só se aproximou do leproso, como ele tocou no leproso. E ele diz: eu quero ser curado. Meu irmão, minha irmã, essa palavra para nós ela é poderosa hoje. Ele quer curar você. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer transformar todos esses paradigmas, todas essas convicções em situações práticas da ação dEle na minha vida e na sua vida. Ele quer entrar agora aí na sua casa, onde você está, quem sabe chorando agora, quem sabe com os joelhos dobrados, desde que Jesus entrou aqui de manhã. Você está passando por situações difíceis, enfermidades, problemas matrimoniais. Ele quer mudar a sua vida. Não permita que nada e ninguém diga o contrário, porque Ele quer. Deus quer mudar as realidades que nos envolvem. Não caia na tentação de achar o contrário, porque Deus quer. E Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer mudar todas as situações de tristeza que nós estamos vivendo. Aquilo que o remédio tarja preta não está conseguindo fazer na sua vida, Jesus faz num instante. Não é porque Ele é mágico, é porque Ele é Deus. Não é porque Ele faz pirlim-pim-pim, é porque Ele é o Deus todo-poderoso, o Deus que está conosco, o Deus que pode e o Deus que quer. Guarda isso no seu coração. Deus sempre vai querer estar com você. Mesmo naquele momento em que você cometeu o pecado mais cabeludo, mais absurdo, ou mesmo naquele momento em que você possa cometer o pior dos pecados, Ele nunca vai se afastar de você. É o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que nos afasta da graça. Agora a graça e Deus sempre vai querer estar perto de nós, assim como Ele fez com aquele leproso. Ele vai querer estar perto, porque é próprio de Deus querer estar perto. Eu acho meio insano um pensamento que às vezes a gente tem. Aí eu e você, às vezes temos esse pensamento. Porque pensa bem, Deus estava no mundo espiritual, já falei sobre isso aqui, né? Estava lá, o Pai, Filho, Espírito Santo, todo mundo de boa, né? Eu fico imaginando, o Pai, Filho, Espírito Santo lá no mundo espiritual, de boa, eles se curtindo, se amando, né? Porque o amor do Pai pelo Filho, a explosão do amor do Pai pelo Filho é o Espírito Santo. E lá eles se amando, a Trindade Santa, os anjos, os arcanjos no céu, os anjos voando, os arcanjos voando, tudo lindo, maravilhoso. Aí o que acontece? Deus cria o mundo, cria o homem e a mulher, põe lá no jardim do Éden, está lá no Gênesis, capítulo 1, começa ali. O homem e a mulher lá no Gênesis, perdão, no Éden, no jardim do Éden. O lugar perfeito da convivência com Deus. Aí está lá o homem e a mulher, tudo lindo, maravilhoso, no jardim, passeando. Vai dizer a palavra que no final da tarde, todo dia, Deus se aproximava deles no jardim e se entretinha com eles, diz a palavra. Todo dia, eles tinham contato com Deus, pessoal, eram amigos de Deus. Mas daí o que aconteceu? Pecaram. Os nossos primeiros pais pecaram.
E aí, então, rompeu-se essa relação pessoal. E aí nós temos todo o Antigo Testamento, a gente vê o povo de Deus batendo cabeça para lá e para cá, e Deus ora castigando, Deus ora recuando do castigo e amando aquele povo, e investindo no povo, até que o povo pede reis, pede juízes, depois pede reis, e toda a história do Antigo Testamento que a gente sabe, chega em Jesus. Jesus que dá a liga da história do povo de Deus. E ali começa a nova aliança, com Jesus no nosso meio. E eu fico pensando, o que Jesus ia ganhar depois de passar esse trampo danado, vindo ao mundo, sofrendo, padecendo, morrendo na cruz? O que Jesus, e morreu na cruz e ressuscitou, que senão nossa fé seria vã, vai dizer São Paulo. Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a base, o fundamento da nossa fé. O que Jesus ia ganhar depois de passar tudo isso, querer ficar longe da gente? Tem alguma lógica nisso? Se a senhora tiver uma resposta agora, eu fico agradecido. Só pode me ajudar a entender, porque eu sou muito burro. Eu não consigo achar uma resposta. Ele faz tudo isso, fica com a gente, padre. E depois Jesus cisma de não querer ficar mais. Isso é inconsequência e coisa da nossa cabeça. A gente é que é assim. Agora, Jesus não. Jesus, ele quis se fazer um conosco, quis armar sua tenda no nosso meio, estar conosco, Deus Emanuel. Ele quis manifestar o seu poder, e ele mostrou isso. Nós temos os testemunhos, nós temos a comprovação na palavra, para que nós pudéssemos entender que ele quer sim curar, ele quer libertar, ele quer nos amar, ele quer nos envolver num abraço terno a cada dia, a cada instante em que a gente está chorando, triste, abatido, deprimido, porque a gente não sente um abraço, quem sabe há muito tempo. Ele quer estar, assim como ele se aproximou daquele leproso, assim como ele abraçou aquele leproso, assim como ele tocou e curou aquele leproso, ele está dizendo para mim, sim, eu quero. Ele está dizendo para você, sim, eu quero te curar, eu quero restaurar a sua casa, eu quero restaurar esse Brasil, eu quero restaurar essa nação, eu quero sarar essa terra, como diz a palavra. O Senhor, ele quer se aproximar da nossa nação. Agora, nós precisamos permitir que ele seja o Senhor. Nós precisamos sair desse vale que nós nos metemos de morte e nos aproximarmos como nação, como povo do nosso Deus, para que ele possa então sarar a nossa terra, para que ele possa levantar o nosso povo do abatimento, como vai dizer a palavra em 1 Macabeus 3,43, levantar o nosso povo do abatimento, restaurar o nosso ânimo e nos dar força para lutarmos pela nossa religião, para que os valores morais que são a base da nossa sociedade não se percam. Ele quer, eu sei que ele quer, Padre, por isso ele nos colocou hoje aqui nesse lugar, para nos curar, para nos tocar, para restaurar o nosso coração.